Emuná e Bitahon. Vamos começar. Pessoal, Emuná e Bitahon. O que significa esse tema e como a gente pode aproveitar ele para ter um dia a dia melhor, mais saudável, mais alegre e positivo? Emuná, que é fé, ele é uma palavra errônea se a gente colocar no português fé. Por quê? E é difícil também botar outra palavra. A gente tem que explicar. Emuná vem da palavra umanut, que significa trabalho manual. É igual você pegar alguém que trabalha com artes, alguém que trabalha com argila. O que ele faz? Ele vai modelando aquela massa até que chegue no seu objetivo, até que chegue no ponto perfeito para o trabalho dele. Exatamente assim é a fé do judeu, é a fé de Am Israel. O judeu, ele não tem uma fé cega em Deus, ele não tem uma fé somente sentimental. É um equilíbrio entre a fé racional e a fé emocional. É a união que a gente tem como sentimento por Hashem, como sentimento por outro judeu, e ao mesmo tempo, racionalmente, intelectualmente, o que a gente aprende da nossa história como povo, 3.300 anos desde a entrega da Torá, e o que a gente aprende dos sábios da Torá. Quando a gente une a nossa sabedoria com o nosso sentimento profundo, com a nossa Nefesh Elokit, em português, nossa alma divina, então a gente consegue assim objetivar, a gente consegue assim chegar na ambição de todo judeu, que é a Emuná, a fé completa em Hashem. A fé, ela está dividida em 3 partes. Quem explica isso bem é o Rav Shalom Arush, o Rabino Breslev, mesmo não sendo, eu adoro esse Rav muito, é um Rav que explica no Began Emuná, Jardim do Emuná, um livro magnífico, para quem está assistindo e gostaria de um livro aí de Torá, cabeceira antes de dormir, estudo na mesa de Shabbat. Esse livro, ele fala que a Emuná, a fé, é dividida em 3 partes. A primeira parte da Emuná significa o seguinte: primeira parte da Emuná é: eu sei que tudo vem de Hashem. Não existe possibilidade de nada que acontece na minha vida, no menor dos detalhes. Inclusive, você está bebendo água sem gás. Você vai tomar uma pílula, ela cai no chão, você fala, cadê minha vitamina ou remédio? Não importa o que, tudo que acontece no nosso dia a dia, de menor a maior, não importa o quanto, ele vem diretamente de Hashem e só de Hashem. A segunda parte da Emuná que a gente aprende é que tudo que Hashem faz para o bem, ele faz. A gente aprende isso do Ish Gamzu, a gente aprende isso do Rabi Akiva, que é a Kol Letová, e a gente aprende do Ish Gamzu, como a Guimarães conta para a gente, Gamzu Letová, que tem uma diferença de níveis a mais de Emuná, como a gente pode intensificar, mas isso fica para depois em outro tema, não é a parte básica agora que a gente vai começar a explicar. Então essa segunda parte significa que tudo que Hashem faz é para o bem. Não existe mal em Hashem. Mal só existe no entendimento humano. Por isso que Hashem fala para Am Israel, em alguns momentos da Torá, e os sábios trazem em vários momentos na Guimarães, que Lo marchevotai marchevotehem. Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, como os primeiros capítulos do Tânia, também pelo Bala, Tânia, primeiro era do Bala, também traz essa explicação, que não tem como a gente tentar entender por completo Hashem com a nossa mente. Já que Hashem é o entendimento, Hashem é ele, como Deus que criou o mundo, e ele é a própria sabedoria que ele tem, e jorra pelo infinito. A partir do momento que a gente obtiver a sabedoria completa, a gente também vai se tornar Deus, vai se tornar Hashem. Então é por isso que é impossível a gente conseguir compreender por completo. É por isso que o Midrash fala de Shavuot, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, quando a gente receber a Torá, Moshe Rabbeinu sobe no Har Sinai e fala: Hashem, eu quero ver a tua face. Hashem fala: se você vir minha face, você vai morrer. Você só pode ver minhas costas. Tudo isso é metafórico. Deus não tem face. A ideia é que você não pode ver e me entender por completo. Nem Moshe Rabbeinu, nem o maior dos seres humanos que já pisou nessa terra. Por outro lado, Hashem deixou ele ver as costas. O que significa as costas? O que ele já deixou para o mundo. O que ele já deixou como plano. O que ele já materializou, ou mesmo no mundo espiritual, que ele deixou próximo a gente. Próximo à nossa mente, ao nosso entendimento. E isso sim a gente pode e deve compreender para assim se conectar ao máximo com o nosso Deus de Israel. Kadosh Baruch Hu. Agora, uma coisa interessante que a gente tem e que a gente continua aprendendo é que tudo que Hashem faz é para o bem. Mal não existe, somente está na nossa mente, a gente vai se aprofundar nisso. Terceira parte. A terceira parte da Emuná significa: Hashem, o que você quer de mim? O que eu preciso fazer em relação a essa situação? O que você quer que eu faça nesse caso? Você quer que eu faça desse jeito? Você quer que eu perdoe aquela pessoa? Você quer que eu seja um pouco mais dura por um momento? Se é com uma pessoa que ainda precisa aprender mais, se é com um filho, você quer que eu dê uma bronca? Você quer que eu dê um grande sorriso? Ou não, talvez um grande sorriso vai passar para a pessoa que ele pode fazer o que ele quiser. Como eu devo agir, Hashem? Isso, obviamente, traz muito bilbul, muita confusão mental. E quanto mais a gente estuda a Torá, mais a gente consegue entender o caminho de Hashem. Para a gente poder entender o que significa chegar na Emuná, na fé completa,
a gente também aprende isso diretamente do Mesilat Yesharim. O Mesilat Yesharim é um livro do Ramchal, Rav Moshe Haim Luzzatto, rabino da Itália, que ele fala no Mesilat Yesharim, Caminho dos Justos, que esse mundo é igual a um labirinto. Um livro que tem 26 capítulos, cada um com um nível a mais que a gente persegue para chegar na Tzadkaniut, no nível máximo de Torá e de justiça nesse mundo. E ele fala que esse mundo é igual a um labirinto. O que significa esse mundo é igual a um labirinto? A gente vive num mundo onde cada parte, cada porta que a gente entra, cada caminho que a gente entra, a gente nem sempre sabe a consequência perfeita que vai sair daquilo. Então, Baruch Hashem, nós temos sábios da Torá. Nós temos na nossa geração, Tzadikim, Sfaradim, Ashkenazim, Rabbad, todos os nossos costumes, Baruch Hashem, que indicam e conduzem para Hashem qual o caminho. Qual o caminho que a gente tem que agir. Como a gente tem que fazer, como a gente pode realmente, em Torá e Mitzvot, agir em todos os sentidos. Ok? Então, pessoal, essa é, de forma geral, a Emuná. Essa é a Emuná. E a gente aprende que no labirinto da vida a gente precisa todo o tempo aprender dos sábios da nossa Torá. Por outro lado, você tem a Bitachon. A Bitachon em português significa confiança. Bitachon vem da palavra betar. Betar, sim, a gente hebraico fala claro, óbvio. O que significa esse claro, óbvio? Significa que a gente, obviamente, está conectado com a Hashem, que é algo certo, que é algo que não falha. Todo e qualquer conceito humano, toda qualquer sabedoria humana é falha. Toda teoria, toda crítica, todo conselho, tudo que se fala, ele pode ser encontrado algo falho, desde a expressão que a pessoa passa, desde o tom de voz que às vezes não é o correto. Tudo pode ser falho nesse mundo. Como o rei Salomão fala, tudo nesse mundo é heavy. Tudo nesse mundo que vem no humano, muitas vezes ele é falho. A gente tem que consertar esse lado falho. Já Hashem, ele é completo. Hashem é tudo nesse mundo. Então, a partir do momento que a gente está com a Hashem, a partir do momento que a gente coloca a nossa confiança nele, não tem erro. Não tem como algo ruim acontecer com a gente de forma nenhuma. Bitachon significa confiança. Como eu posso conectar fé e confiança, ou seja, Emuná e Bitachon, no meu dia a dia? Pessoal, eu vou começar a explicar esse assunto, vocês vão entender de forma clara, e a gente, se Deus quiser, na prática, inclusive no final, passar um dever de casa aí para as pessoas que estão assistindo, para a gente colocar na prática, no dia a dia, como ajeitar e melhorar essa questão. Bom, galera, Emuná, ela vem justamente numa ação posterior, ou seja, posterior à situação. A partir do momento que a gente faz algum ato de mitzvah, a partir do momento que a gente passa, Deus me livre, mesmo não querendo por algum risco, a gente tem que trabalhar e a gente passa por uma rua que está parecendo ter um assalto, ou a gente está indo trabalhar e a gente tem medo que naquele dia eu vou ser demitido, ou eu estou mal com alguém e eu vou bater de frente com aquela pessoa hoje pelo que eu estou vendo. Isso, ou seja, quando é uma situação que ela é antes, que ela vai antes da ação, que ela vai acontecer antes da ação, então eu tenho que ler a filha, eu tenho que acender a Bitachon, que é a confiança em Hashem. Ou seja, acordei no meu dia, fiz moderni, meu dia começa com confiança em Hashem. O dia inteiro Bitachon. Aboter ba Hashem Hesed sobrevivendo, como o rei Davi fala nos Salmos, aquele que confia em Hashem, só coisas boas envolvem ele. E é assim que a gente tem que agir, Bitachon, confiar que vai dar certo. Ok, mas e se não der certo? E se é algo que eu tive tanta expectativa, que eu tinha certeza que esse é algo, inclusive espiritual, e que Hashem gostaria de me dar, tudo indica, todos os sinais estão me passando que Hashem vai querer me dar tal coisa. E se aquilo falha? E se aquilo não der certo? Então, nesse momento, a gente tem que acender o que a gente chama de Emuná. Emuná nesse momento é entender que tudo que Hashem faz é por bem. Tudo que acontece só vem de Hashem. Tudo vem de Hashem. O que acontece, acontece por bem. Em terceiro lugar, Hashem, o que você quer de mim? Essa já é uma questão posterior. O Gaon de Vilna, um grande tzadik, chamado Rav Eliyahu Mivilna, do século XVII, 1700, ele fala que a confiança em Hashem, ela tem que ser igual à certeza que a gente tem durante a noite, que algumas horas após, daqui a algumas horas, o dia vai amanhecer. Assim como toda madrugada, eu nunca fico na dúvida, será que amanhã o dia vai amanhecer? Será que o sol vai subir? Você vai ser chamado de maluco, vai ser mandado diretamente para o psiquiatra, se você pensa desse jeito. Mas a partir do momento que eu sei que o dia vai amanhecer, exatamente, e eu imito esse sentimento também para Hashem,
eu tenho certeza que Hashem está comigo. Eu tenho certeza que Hashem vai me dar tzlahá, vai me dar sucesso bechol masei yadenu, em todos os atos das nossas mãos. Eu tenho certeza que Hashem vai escutar todas as nossas tefilot, todas as nossas rezas, letová. Por que a gente pede a Hashem? Tishma, bekol tahanunenu, bekol tefilotenu. E a gente em vários tefilot fala letová, para o bem. Porque às vezes a gente não faz a reza perfeita. Às vezes a gente pede algo que não vai ser bom para a gente. Às vezes a gente pede algo que Jesus vai trazer um dano para a gente. Então a gente pede a Hashem que tudo que eu peça para o bem, que vai me trazer benefícios, aceita. Te cabelo de tefilotai. Aceita minha tefilá, que seja kavod, como um rei sentado no trono, que Hashem é, que aceite a nossa tefilá. Mas muitas vezes a gente vê que é difícil colocar bitahor, é difícil colocar confiança em Hashem. E por que é difícil colocar confiança em Hashem? Então esse livro ele fala sobre a questão do dia a dia das pessoas e as suas dificuldades. Por que eu digo isso? Porque quando a gente está na teoria agora, dando um cheiro de Torá, vocês que estão assistindo e vão assistir, podem pensar comigo, poxa, que bonito, vamos acreditar em Hashem, agora eu aprendi conceito, emuná, bitachon, ou agora eu me fortaleci com esse conceito que eu já sabia. Como a gente pode colocar ele na prática? Como eu posso saber que eu não vou falhar? Primeiro de tudo, a gente vai falhar. Porque o ser humano, ele erra, inclusive está escrito tzadik, sheva pe'amim, e pode vekam. Está escrito tzadik, inclusive o justo do povo judeu, ele cai 7 vezes e levanta. Então, a ideia nossa não é imaginar que a gente não vai falhar. A nossa ideia é lembrar que depois de falhar, depois de cair, sempre a gente tem que levantar. Uma história rápida sobre essa questão de que é normal a gente falhar na confiança e fé em Hashem. E às vezes a gente começa a achar que Hashem não está escutando a gente, ou que eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa perversa, ou eu sou uma pessoa boba, burra, eu não tenho memória, eu não consegui passar na prova, eu não sou uma pessoa correta. A gente vive, com autoanálises negativas. E se a gente parar para pensar, numa história que eu vou passar para vocês, o quanto isso é falho, o quanto isso é errado, o quanto é errado a gente se autoanalisar de uma forma negativa. Isso é uma parábola que eu vou contar. Então era uma vez uma pessoa, um pai, que ele vê que seu filho, uma pessoa frágil, uma pessoa fraca fisicamente, e também aparentava ser uma pessoa muito frágil. Qualquer pessoa que falava com ele diferente, já chorava. Qualquer pessoa que falasse com ele um xingamento, ele já caía em prantos. E o pai chegou para o filho e falou, eu vou te fazer um guerreiro. Então ele levou lá para um professor, um mestre, um sensei de luta, e chegou para ele e falou, olha, pro sensei, eu vou deixar ele aqui 6 meses, eu vou pagar muito caro por isso, eu quero ir 6 meses aqui, mas sensei me promete, mestre me promete, que 6 meses depois ele vai ser um guerreiro, ele vai olhar no olho de quem for, não vai ter medo de nada nem de ninguém, ele vai simplesmente ter confiança nele mesmo, que obviamente essa história não é, a parábola não é de Torá, e a gente vai conectar com Torá e Mitzvot. Então o que acontece? Sensei começa a ensinar para ele luta, ensinar para ele guerrear, ensina para ele autoestima, como a luta ensina muito, tem muito a ver com o Mitzvot, tem a ver com a Torá. E ele 6 meses depois, o Sensei manda chamar o pai vem, e o Sensei fala para ele, agora ele é um verdadeiro guerreiro. O pai fala para o Sensei, você tem certeza que ele é um guerreiro? O Sensei fala, garantido, alai, sobre mim, que ele é um grande guerreiro. Então vem o pai e fala, tá bom. Então, Sensei, eu quero que você lute contra o meu filho. Eu quero que vocês façam aqui uma luta. Eu quero ver de verdade o meu filho agindo se ele é um grande guerreiro ou não. O Sensei falou, não, também não precisa para tanto. O pai exigente ali, nervoso, falou, assim que eu quero. Paguei caro, 6 meses sem ver meu filho. Estou cheio de ansiedade. Eu quero meu filho lutando contra você. O Sensei falou, tá bom. Começa uma luta entre o Sensei e o filho. O Sensei, bum, dá um pau nele. Ele cai no chão, levanta e continua lutando contra o Sensei. Ele vai tentar dar um golpe no Sensei, o Sensei olha para ele com mais cara de nervoso ainda, mais cara de bravo, bate nele, ele cai no chão de novo. O filho levanta, vai tentar por um chute, bum, toma mais uma pancada. Vai tentar pelo outro, bum, toma tanta pancada que dá até vergonha alheia até de estar contando essa história. O pai agora está sentindo vergonha dele mesmo de ter querer mandar o filho para lutar contra um sensei e ter apanhado desse jeito 6 meses depois. Então ele chega para o sensei e fala, você está de brincadeira? O que você está fazendo aqui? Você prometeu para mim que ele saiu daqui um guerreiro 6 meses depois. Durante 6 meses ele ficou aqui, guerreando. E ele, espancado assim, cai no chão de forma humilhante. Como é que pode ser? O sensei chegou para ele e falou,
Você que não entende nada, será que você não percebe que o seu filho é um grande guerreiro? Você não percebeu que toda vez que ele levou um golpe e caiu no chão, em seguida ele levantou? Você não viu que toda vez, mesmo apanhando, ele continuou olhando nos meus olhos e guerreando? Esse é um verdadeiro guerreiro. Exatamente a mesma coisa para a Torá e Mitzvot. O verdadeiro guerreiro não é aquele que só acerta. Nem Moshe Rabbeinu só acertou. Porque a gente quer ser melhor do que ele. Mas aquela pessoa que é completa é aquela pessoa que aprende com o seu erro. Como está escrito no Pirkei Avot, Eze o ahaham alomed mikol adam. Quem é o sábio é aquele que aprende de todos, inclusive dele mesmo. Ele aprende até do perverso. Perguntam os sábios, alguns mefarshim que explicam o Pirkei Avot. Ué, o que a gente vai aprender do perverso? Responde a Torá, responde outros sábios. A gente vai aprender o que não fazer. No final das contas, a gente pode aprender de todo mundo nesse mundo. A gente pode ver uma pessoa sorrindo para o filho o tempo inteiro e parar de ficar toda hora com a cara emburrada. Sorrir mais. A gente pode ver uma pessoa dando tzedakah, vamos lembrar de dar tzedakah. A gente pode ver uma pessoa brigando com a outra e não brigar. A gente pode ver uma pessoa precisando de ajuda e ajudar. A gente pode ver uma pessoa não sendo ajudada e aprender que aquilo não é correto. A gente aprende desse mundo em tudo que a gente vê e em tudo que a gente inclusive faz. Por isso que a autoanálise, que a gente chama de lefashpesh bema'asav, que é o tempo todo, uma vez por dia pelo menos, como o Ramchal escreve em outro livro, o Rav Moshe Chaim Luzzatto, que ele escreve que todo dia a pessoa tem que parar, analisar tudo que ele fez durante o dia e fazer tchuvá, né? Ou como também o Rabbi Nachman fala, que ele traz a ideia da Itpodedut, que inclusive o Rav Moshe Chaim Luzzatto também traz uma ideia parecida. Ou você tem a ideia da tefilá longa para Hashem, ou você tem, mais fácil ainda, o decreto rabínico de fazer Shema Israel antes de dormir. A gente tem o Baruch HaMapil, a gente tem o Yehi Ratzon, a gente tem o Leshem Ehud, que são rezas da qual a gente recebe sobre a gente perdoar todo aquele que machucou a gente. E a gente pede para Hashem também para a pessoa que a gente machucou, também que perdoa a gente. E a gente fala para Hashem que tudo que eu possa aprender nesse mundo eu vou aprender, e a gente analisa cada ato nosso e a gente faz chuva. Infelizmente, por que é tão difícil hoje em dia ter fé completa e bitachon, que é confiança em Hashem? Porque hoje em dia nós estamos falhos. Nós achamos que o mundo é falho. Nós achamos às vezes até que Deus, Shalom, Deus me livre, é falho. Por quê? Porque o que a gente vê, na maior parte das vezes, é o reflexo do que a gente apresenta. Né? Aquela pessoa que fala que todo mundo rouba ele, todo mundo quer me roubar. Qualquer momento alguém vai me roubar, a gente tem que julgar bem, a gente sempre tem que julgar bem. Mas muitas vezes aquela pessoa vai para um psicólogo, vai para um rabino, melhor ainda, e vai dizer, olha, será que não é você que toda hora pensa em roubar? Ou a pessoa toda hora tem mania de perseguição. Estão perseguindo, será que não é você também que está perseguindo alguém? Quem fala isso é o Baal Shem Tov, o pai da Hassidut, que ele fala que a melhor psicologia de autoanálise é a gente olhar para a gente mesmo. Parar de olhar para o outro, o que ele está apontando para a gente, e começar a ver o que a gente deixa de apontar em nós mesmos. Que essa é a Tshuvah Shlemah, esse é o arrependimento completo. É quando a gente olha para os nossos atos e a gente conserta, a gente com humildade aceita que não estão perfeitos. Pessoal, gostaria nesse momento de contar uma história que tem a ver com Bitachon para vocês e uma história que tem a ver com Emuná. É possível histórias que cada um só agiu de uma forma, ou com Bitachon, que é a confiança em Hashem, ou só com Emuná. Eu vou dar uma história para vocês bem óbvia de Emuná, de fé em Hashem, mas que aconteceu posteriormente, após a ação. Essa história eu escutei sobre a Intifada, que aconteceu aqui em 2000, a Intifada em Israel. Muitos árabes radicais estavam fazendo atentados, como todo mundo sabe, do Fatah, do grupo terrorista. E tinha um judeu que depois ficou pública a história dele, de que ele estava para subir no ônibus para ir para o trabalho. E aí, na hora que ele vai subir no ônibus, vê o motorista, pá, fecha a porta na cara dele, não espera ele subir e continua. Difícil a gente parar para pensar se tem coisa que irrita mais do que isso durante o nosso dia a dia. A gente está indo para uma reunião, a gente está indo para dar uma aula, receber uma aula para um curso, não pode atrasar, recebe falta se atrasar, o motorista olha para a sua cara, rosto a rosto, um olha para a cara do outro, rola até um clima, e ele fecha na tua cara e vai embora. É difícil ter coisa que irrita mais. E na hora, é difícil também você ter emuná. Você pensa, culpa dele, desgraçado, caramba, filho da mãe, você xinga de tudo.
E aí essa história da intifada é que ele também xingou, um cara comum. Ele ficou com raiva do cara, chegou até a 10ª geração do cara. E no final das contas, o ônibus, quando ele virou, e essa é a parte triste, o ônibus explodiu. Tinha um homem-bomba nesse ônibus, explodiu o ônibus e algumas pessoas morreram naquele ônibus. Quando ele olhou isso, a cara dele mudou de raiva para alegria. E mesmo que ele viu aquela tragédia acontecendo, inicialmente ele sabe também que tem gente que morreu, mas pelo menos ele ficou, ele não subiu no ônibus, ele sobreviveu. E nessa hora, essa pessoa dança e canta e fala: obrigado, Hashem, obrigado pelo motorista não ter aberto, fechado na minha cara, que ele fechasse com mais força ainda. Como é que pode ser que numa diferença de 1 minuto ou até menos, eu tenho ódio do motorista e pergunto a Hashem: por quê? Por que você faz isso comigo? E por outro lado, eu agradeço até a 10ª geração daquele motorista e agradeço a Hashem: obrigado pelo presente que você me deu. E a resposta está que no começo faltou confiança e posteriormente faltou fé. Mas a partir do momento que ele entendeu, a fé dele ativou. Óbvio que é um caso mais fácil de ter fé, porque a fé dele ativou e uau, tudo vem de Hashem, tudo vem para o bem, Hashem me protegeu. O que Hashem quer de mim? Que eu agradeça a Ele, que eu cresça em espiritualidade. É uma história que resume para a gente com facilidade os 3 passos da Emuná em uma situação só. Agora, o que é Bitachon? Bitachon é esse tzadik aqui, Baba Sali, Rabi Israel Abuhatzir. Óbvio que, Baruch Hashem, existem muitos e muitos tzadikim em toda a geração. Esse é um tzadik muito grande no Marrocos, que, se eu não me engano, faleceu em 1984, muito próximo de vários tzadikim, como o pai do Rav Kanevsky. Ele era muito conectado com o pai do Rav Kanevsky, com o chamado Stipler. Ele também era conectado com o último Rebbe de Lubavitch, que, se eu não me engano, faleceu em 94, conectado a muitos tzadikim completos. E o Baba Sali, ele fez aliar, ele veio para Israel. Ele falou: eu quero ficar em Eretz Israel. Ficou em Netivot, morreu em Netivot. E antes dele terminar a vida dele aqui, ele chegou a voltar para Fez, uma cidade do Marrocos, para ver a comunidade lá. A gente sabe que muita gente fez aliar junto com o Baba Sali, mas teve gente que não fez aliar e ficou no Marrocos. E uma vez ele voltou para a cidade de Fez, no Marrocos, e ele viu que tinha uma comunidade que não tinha mikve. Não tinha mikve para homens, ou seja, quando quiserem fazer antes da reza, não é obrigatório, mas é bom fazer antes da reza, é bom fazer antes do Shabbat, é muito importante fazer antes de Rosh Hashanah e Yom Kippur, mas não é obrigatório, é muito importante. Para a mulher é uma mitzvah da Torá fazer o mikve. E não tinha mikve. As mulheres estavam deixando de estar com seus maridos, os maridos deixando de estar com suas esposas, porque não tinha mikve. E aí o Baba Sali vem e fala: retira toda a sujeira que está nesses buracos, em alguns buracos que tinha no meio do nada. E ele falou: Ribono Shel Olam, dono de todo mundo, eu tenho certeza que você quer dar esse mikve para as pessoas. Eu não sei as palavras exatas que estão na história, mas ele começou a colocar confiança e emuná em Hashem. Bitachon e emuná. Fala: Hashem, por favor, enche esse mikve de água. E foram centenas, milhares de pessoas, direta e indiretamente, viram isso acontecer. Inclusive eu conheci familiares em Netivot, aqui, na data de falecimento, que me contaram muitas histórias de milagres. Essa é uma delas, que ficaram sabendo, ao menos, que aconteceu isso na cidade de Marrocos. E o Baba Sali pede para Hashem, vem uma nuvem, começa a chover e preenche o mikve. O Baba Sali, depois que encheu, ele viu que dentro do mikve tinha algumas coisas que impurificavam o mikve. Quando ele viu que tinha algumas coisas que impurificavam o mikve, o que ele faz? Manda tirar toda a água de novo. Tira toda a água de novo, rezar para Hashem de novo. Como pode ser? Não é à toa que Baba Sali, em árabe, do maior pai da reza, pai da tefilá, reza que ele fazia para Hashem na hora. E a gente vai terminar já essa aula explicando como é que pode ser que ele pedia para Hashem e era aceito na hora. Ele pediu para tirar toda a água do mikve, rezou de novo para Hashem, falou: Hashem, como você sabe, tem opiniões que dizem que esse mikve não está kasher. Então, por favor, Hashem, faz de novo cair água. Caiu água, encheu e tinha um mikve kasher para todo mundo. Pessoal, daqui a gente aprende o que é Bitachon. O Baba Sali, ele é a ambição de todo judeu. Confiança completa em Hashem. Confiança completa em Hashem. A fé que ele tem em Hashem, ele e Hashem. É o meu pai, meu paizão, meu melhor amigo. O Rebbe Nachman fala que a gente pode também considerar o meu melhor amigo. Óbvio que com temor e respeito. Não é um amiguinho que a gente dá tábua, é o melhor amigo considerando como o exemplo. Pode pensar, o nosso pai, Avinu Sheba Shamayim, e o Baba Sali dessa forma,
ele mostrava para o mundo, principalmente para o povo judeu, de que se você tem confiança em Hashem, Hashem te dá tudo. E agora eu quero concluir, para terminar essa primeira aula, se Deus quiser, Bli Neder, tentar amanhã também fazer uma continuação sobre isso, por volta desse mesmo horário, se Deus quiser. Nada ainda tão claro, mas se Deus quiser. Que eu gostaria de trazer para vocês um segredo conectado à confiança em Hashem. Pessoal, todo judeu que está assistindo aqui, inclusive pessoas, mesmo que a gente está falando de estourar, inclusive também pessoas que não são judeus, quando você tem confiança em Hashem, confiança completa em Hashem, Hashem te dá tudo o que você precisa. Como é que eu agora posso afirmar isso? Baruch Hashem, não sei o que afirma isso. Torá Kedoshá, nossa Torá Sagrada afirma. Por quê? Porque toda vez que você estende a mão, estende um recipiente, um exemplo mais fácil, você estende um copo para uma pessoa colocar para você água, refrigerante. Se você estende o copo, então vai ter aonde cair o refrigerante, vai ter aonde cair o líquido. Se você pede para alguém dar para você água e refrigerante, e você não estende a mão, e se alguém jogar na hora água e refrigerante, vai cair tudo no chão, não vai para você. Daqui a gente aprende que Hashem ele sempre quer dar. Hashem sempre quer dar, doar, distribuir resto de bondade para todo o universo. Para todos os seres, todos os judeus, todos os seres humanos, tudo, todos os animais, plantas, tudo. Só que a gente que tem sabedoria como ser humano, muitas vezes não entende e não acredita que Hashem pode dar. A gente não tem um recipiente para Hashem colocar para a gente. E depois a gente vai lá e culpa quem? Hashem. Fala, Hashem, por que você não me deu? Hashem, por que você faz isso comigo? Hashem, por que todo dia é a mesma coisa? Hashem, por que aquela pessoa me machucou, xingou, brigou? E a gente não consegue entender que é a gente que não estendeu a mão e pediu para Hashem. Poteach et yadecha umasbia lekol hayratzon. Está escrito que eles falam Asher Beitecha. Tem costume também de falar isso antes de fazer a brahada halá no amotzi, no Shabbat. Kamur poteach et yadecha, e abre as tuas mãos. O Masbia, e Hashem vai satisfazer, vai saciar lekol hayratzon, a todo aquele que vive ratzon, com vontade. Quase que a gente não para pensar nisso. Se a gente tem vontade, perseverança, a gente acredita, então a gente não vem com um copinho, a gente já vem com um balde. A gente já vem com o balde inteiro e fala, Hashem, eu tenho certeza que você vai me dar. Você tem certeza que você vai me dar sabedoria, tem certeza que você vai me dar parnassá, sustento, tem certeza que você vai me dar sucesso. E se por algum acaso, mesmo confiando, você não me deu, então eu tenho certeza que esse é o melhor para mim. Porque eu, no final das contas, eu sou uma formiguinha, o pó da terra, tentando entender o infinito. E que então desse conceito a gente possa começar a testar, e eu coloco para você que está assistindo agora, e vai assistir daqui a pouco, coloco para você como um dever de casa. Toda hora se autoanalise. Estou confiando em Hashem? Estou acreditando que tudo que Hashem faz é para o bem? Estou acreditando que tudo é de Hashem? Estou acreditando que o que Hashem faz é para o bem? Se eu estou fazendo, cola cavalo. A gente, em uma hora ou outra, vai chegar no nível de Tzadik, com a vontade de Hashem. Mas se a gente não está nesse caminho, então está na hora de começar. Pessoal, muitas brahot para todos nós, para todo a Israel. Hoje são 16 dias do Homer, que significam 2 semanas e 2 dias. Hoje é um dia que é Gvurah Shebat Tiferet, pela Kabbalah. É um dia que tem Gvurah, que tem uma força especial, dentro da Tiferet. Tiferet é a maravilha que existe entre a bondade e a bravura. Hoje é um dia especial, como todos os dias de Tiferet Homer são dias especiais de elevação, e que a gente possa nos tornarmos pessoas completas, sagradas, puras, para que a gente possa receber a Torá em 6 de Sivan, com Torá, com mitzvot, cheio de alegria, que a gente possa ter um dia positivo, uma boa noite para todo mundo que está assistindo, para todo a Israel, e que tenhamos só Barot Semachot, amém e amém. Tudo de bom e até a próxima.